Olá a todos! Muito bom dia para aqueles que são de bom dia, muito boa noite para aqueles que são de boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal do Igor Bellini. Hoje, com a ilustre presença da doutora Luísa Siqueira, a gente vai falar sobre a importância do planejamento de carreira, planejamento financeiro para jogadoras de futebol. Será um prazer tê-los conosco aqui. Aproveitando que hoje é 28 de outubro, dia da malandragem, mandar um salve para toda a malandragem que nos proteja. E se você não entendeu o que eu estou dizendo, joga aí no Pai Google e já vai entender. Luísa, dê o seu boa noite para os nossos telespectadores, amigos, internautas e todos mais. Boa noite, é sempre um prazer aqui estar com o Igor no canal. Tem já virando uma tradição quase, quem sabe. E boa noite a todos que nos assistem. Espero que a gente consiga fazer uma boa live e traga bastantes esclarecimentos sobre esse assunto tão importante que é o planejamento financeiro, que é uma coisa que a gente pouco fala no Brasil, as pessoas têm pouco conhecimento sobre planejamento financeiro, não é uma coisa que a gente aprende na escola, muitas pessoas vão aprendendo ao longo da vida, né, Igor? Acho que a função nossa é mostrar como isso é importante, que não adianta só trabalhar e ganhar o dinheiro, se não souber administrar, fazer boas escolhas, esse dinheiro vai acabar sendo utilizado de uma forma não inteligente ou não trabalhando a seu favor. Então, é importante a gente sempre trazer isso, né? Boa noite para o Direito Mackenzie, que está aqui nos saudando. Deixe o seu like, para nós é muito importante. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no canal da Luísa também. Se inscrevam em tudo. Compartilhem, espalhem. Eu acho que a maior importância, né, é preparar, ela tem que começar a preparar o planejamento de carreira no primeiro mês do contrato profissional dela, para poder se aposentar com uma certa tranquilidade. Quando a gente fala se aposentar, é se aposentar do futebol. Exato. Porque a carreira da jogadora e do jogador é muito curta. A gente está falando de uma carreira de 10 a 15 anos. A pessoa se aposenta com 30, 35, 36 e é jovem. Posso falar que é jovem, eu tenho 43, eu tenho que considerar jovem. E tem toda uma carreira fora do futebol ainda pela frente, tem toda uma vida. Eu acho que se a pessoa terminar essa nossa live de hoje entendendo que planejar é planejar o hoje, mas especialmente planejar o futuro, a gente vai ter cumprido a nossa missão, né, Luiz? Exatamente, né? Porque quando a gente pensa no planejamento, a gente não está pensando alguma coisa para o ano que vem, para esse ano. A gente está pensando uma coisa para daqui 20, para daqui 30 anos, 40 anos. Vai depender muito do momento da carreira dessas pessoas, o momento que ela está pensando sobre isso, se ela já tem definições sobre formação de família, sobre formação de patrimônio, o que ela quer fazer, se ela tem uma vida mais movimentada, se vai sair do país, se não vai, tem todos esses elementos que têm que ser considerados. E quando ela vai parar, como vai parar, e também quando parar, como é que vai ser, né? Como é que vai gerir o patrimônio, quais são as opções que a pessoa vai fazer, se ela vai apostar no marketing, se ela vai virar comentarista, tudo isso ela precisa já organizar no começo para sofrer menos e ganhar mais tempo, inclusive, para poder fazer as melhores escolhas mesmo, né? Exatamente. Pós-carreira tem que ser pensado. Por causa disso, né? É uma carreira curta que te aposenta na flor da idade, quando você ainda tem físico para continuar trabalhando, tem plenas convicções mentais e psicológicas, e tem a possibilidade de começar uma família, de não começar uma família. Peraí, cadê? Gente, hoje eu não estou no meu computador, estou no celular, então estou apanhando aqui com os negócios. Boa noite, Rogério. Luísa, se você puder ler, é mais fácil, porque eu não consigo ampliar a tela aqui. Rogério Groff, boa noite. Parabéns pelo tema da live. As atletas brasileiras merecem. Obrigada, Rogério, pela participação. A gente também acha exatamente isso. As mulheres precisam ouvir sobre isso, pensar sobre isso e começar a fazer seu próprio planejamento, né? Para sempre buscar autonomia financeira.
especialmente as mulheres, porque até 3, 4 anos atrás, o futebol amador no Brasil ainda encarava essas mulheres como atletas amadoras. O departamento de futebol feminino era um anexo do departamento de futebol da base do masculino. E olha só, hoje ela já é tratada como um departamento adulto profissional. Já teve uma evolução de salário, mas a grande maioria das meninas, como dos meninos, ainda são pessoas que ganham em torno de um salário mínimo e meio, mais alimentação e moradia. Gente, vamos desmistificar. Agora foi. Salário milionário de jogador de futebol no Brasil, quem ganha acima de 1,5 milhão, você cita os nomes, não é nem estatístico. Quando você consegue citar, estatisticamente fica desprezível. Sim. Até mais de 80%, né? A gente fez esse levantamento, né, Igor? Acho que 80% ou 90% dos jogadores estão ali bem abaixo. A CBF fez, a gente falou dele em outra live, eu acho que, salvo engano, são 75% ou 80% não ganham mais que 5 salários mínimos. Exato. Então, eu acho que é interessante para os nossos telespectadores, internautas, começarem a desmistificar isso. Não Sim. É uma pessoa que vai ganhar 1,5 milhão por mês e vai botar tudo na poupança, uma poupança porque é um investimento que às vezes dá negativo, e vai se aposentar milionário. Não. Tem muita jogadora que vive com um salário mínimo e meio, e vive porque o clube fornece ainda alimentação e moradia, só que ela não sabe se ela vai ter um contrato para o próximo semestre, porque a Lei Pelé, o mínimo que exige são 3 meses, e alguns estaduais duram só 3 meses mesmo. Não sabe se vai ter contrato para o próximo ano, e esse é o nosso objetivo hoje, né? Tratar disso, da forma geral. E se o pessoal deixar aqui os comentários falando, a gente volta depois para tratar especificamente de um plano de aposentadoria, um plano de investimento, até um plano de casamento. Eu sei que é duro falar um plano de casamento, mas até para casar tem que ter planejamento. Até para casar, para divorciar, né? Para começar um negócio, virar sócia de alguém ou não, né? E até o que vai ser apostado como atividade pós-aposentadoria, já que os atletas têm essa peculiaridade de se aposentar com menos tempo útil trabalhando, né? Porque nós, que somos advogados, profissionais liberais, a gente tem essa possibilidade de continuar até que a gente tenha saúde para isso, até o momento que a gente resolva parar. Mas, infelizmente, os atletas, até pelo nível de performance exigido, eles precisam rapidamente, assim, com 30 e poucos anos, já sair de cena e ter o plano B, né? De como é que eles vão se manter dali para frente, o que eles vão fazer, se eles vão procurar se especializar de alguma forma, né? Enfim. Até porque o mercado do futebol, desculpa te cortar, eu te cortei e me deu soluço, olha só, vou castigo. Imagina. O mercado do futebol, ele é muito traiçoeiro, porque não é você que escolhe se aposentar às vezes, é o mercado que te aposenta. Exato. Para de chegar a proposta. O Igor pode ser um jogador excelente, mas passou dos 35, dos 36, para de tocar o telefone do Igor, para de tocar o telefone do empresário. Ou então toca numa proposta que é economicamente inviável. Sim. E aí, o grande segredo, talvez, né, do planejamento esteja no auge. Quando você está no auge, é o momento de você pensar quando você não estiver mais no auge. Então, na hora que você está com o melhor salário, com a melhor proposta, recebendo, enfim, o melhor salário da sua vida, você tem que se segurar e falar, bom, veja bem, eu não vou ter isso para sempre, minha vida não vai ser essa, então eu não posso ter custo fixo relacionado ao que eu estou recebendo agora, eu tenho que ter um custo fixo mais baixo, eu tenho que pensar como é que eu vou rentabilizar isso mais para frente, então é importante ter economia, é importante ter outros, né, ou num investimento mais conservador, de imóvel, né, eventualmente financiar imóveis, eventualmente procurar plano de aposentadoria, como você mesmo disse, complementar, e assim por diante. E as meninas que estão jogando fora,
e os meninos também, a gente tem que lembrar que quem vai nos assistir pode estar trabalhando para jogadores masculinos, aproveitar e ter um pé de meia que mantenha na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia. Eu vou contar um caso aqui. O pessoal fala assim, Igor, você é professor? Eu falo assim, não. Eu falo que eu não sou professor, não é porque eu estou afastado do mundo acadêmico. Convite para voltar eu até tive. Eu falo, eu sou um grande contador de história. Eu gosto de contar história. Eu falei para uma menina que está jogando na Europa, eu quase falo o país, se eu falasse país era fácil de achar ela. Falei, não traga o seu dinheiro de volta para o Brasil. Eu falei, eu sei que você quer comprar uma casa aqui, sei que é o sonho da sua família, mas deixe uma parte rendendo em euros. Porque naquela época o euro ainda estava R$ 5, hoje está 6, estou arredondando as contas, tá? Uhum. Eu falei, então se você estiver lá e vai render 100 euros, na verdade vai te render R$ 600. Sim. Ah, mas como é que eu faço com o imposto de renda? Olha, isso é uma outra coisa que a gente pode tratar no futuro, das meninas que estão jogando lá fora, o imposto de renda para trazer para cá, para manter lá. Pessoal que está assistindo nossa live, se vocês gostaram da ideia, escreve aqui embaixo. Falar do imposto de renda. Não esqueçam de dar o seu joinha, dar o seu like, compartilhar. Mas voltando, eu falei para ela isso. Ela parou, Luísa pensou. E graças a esse conselho meu, hoje ela já tem lá na Europa quase 4 salários. É pouco? Não é. O dinheiro em si não é grande. Porque o salário não é tão alto quanto o do masculino, mas já são 4 meses. Imagina que ela pode se aposentar e ela tem 4 meses garantido. Sim. Ou mais se o dinheiro trouxer para o Brasil. Exato. E hoje em dia também, com eventualmente jogadores que vão para a Europa, é mais fácil ainda abrir conta fora, ter conta em euro, né? Enfim. Mas hoje em dia também é muito menos burocratizado, não tem tanta burocracia para você conseguir abrir uma conta em dólar, em euro, é uma coisa relativamente mais simples também. Né? Mas realmente, se você ganha em real, não é aconselhável, mas se você já ganha em euro ou dólar, pode ser bem vantajoso manter isso lá, principalmente agora. Sim, porque é isso que a gente está falando. Não usar todo o dinheiro nas suas despesas. Lembrar, vamos até começar a entrar no tema do planejamento. Comprar um imóvel é um planejamento? Pode ser que sim, pode ser que não. É o famoso depende, né, Igor? Que os advogados mais gostam de falar e as pessoas que nos escutam têm pavor. Depende. Depende. Como diria lá os americanos, on the other hand. On the other hand. Você vai comprar um apartamento, uma casa, seja o que for, você tem custo de manutenção, você tem IPTU. Depende. Mas o meu... você pode escolher imóveis que são isentos. Existe isenção de IPTU. Né? E normalmente o IPTU incide sobre a vaga de garagem. Né? Mas tem apartamentos que determinada metragem em São Paulo não vão pagar IPTU, por exemplo. E aí você pode buscar. O que você vai fazer com esse imóvel? O famoso para que serve? Né? Você vai usar? Você vai morar? Você vai alugar? Também tem tudo isso. Às vezes, o imóvel aí em São Paulo, porque hoje eu estou aqui no Rio, então o pessoal está vendo que mudou o nosso cenário habitual. Talvez aqui no Rio, o mesmo imóvel, o mesmo tipo de imóvel, seja tributado. Sim. E a gente tem que considerar, né, Luísa, que nossos colegas advogados adoram vender serviço de holding familiar. Exato. O problema da holding é que ela é uma pessoa jurídica. E, às vezes, a pessoa jurídica não se beneficia de uma isenção que a pessoa física tem. Isso também. Depende do caso. No caso do IPTU, não, né? No caso do IPTU, se o imóvel tiver isenção, tudo bem. Mas tem outras coisas que têm que ser consideradas. Tem que ver qual vai ser o tipo de tributação sobre a renda. Vai estar no simples? Vai estar no lucro presumido? Quantos imóveis vão compor essa holding? Vai ser só de imóvel? Vai ter outras pessoas, outros rendimentos? Tudo isso tem que ser considerado para saber se isso vale a pena, de fato. Pessoal, isso que a gente está falando agora é o planejamento que muitas vezes falta ao atleta e falta ao agente que vende esse serviço para o atleta.
é o que eu vou fazer com isso. Então, o imóvel vazio, ele é um passivo. Eu tenho que pagar, se for um apartamento, tem que pagar o condomínio dele. Será que o atleta suporta pagar o condomínio desse apartamento? Por quanto tempo suporta? Às vezes, é o que você falou, eu vou fazer o quê? Eu vou alugar? Eu vou morar? Às vezes eu vou comprar para alugar um de 25 metros e vou morar num de 250. Ou não. Mas olha a questão do planejamento aqui que a gente está falando. Eu vou comprar um galpão industrial? E vou comprar como? À vista, financiado. Às vezes, se você tem o dinheiro aplicado no banco, nem sempre. Às vezes, pagar à vista é um grande negócio. Agora, tem outros momentos que deixar o dinheiro rendendo numa aplicação e pagar parcelado quando você tem entrada pode ser mais interessante. Então, não tem resposta certa, né? Não tem um plano fechado, não é assim ou é assado. É começar a considerar que a sua vida, do jeito que ela está, quando ela está no auge, no melhor momento da sua carreira, não vai durar para sempre, né, Igor? Acho que é essa consciência que a gente tem que colocar aqui para todo mundo que nos ouve. E até outro ponto, né, que a gente estava falando dos bastidores, é o planejamento familiar. Né, Luiz? Vai casar? Vai casar em qual regime de bens? Exato. As pessoas às vezes nem sabem que isso existe, né? A gente está. Na verdade, a proposta da nossa live ela é até anterior a qualquer tipo de planejamento patrimonial, sucessório. É óbvio que os temas são muito conectados, né? Na verdade, a gente está mostrando um momento anterior, né? Como é que você faz para planejar a sua carreira, cuidar daquilo que você ganha, e isso perdurar na sua vida, isso não se perder ao longo do tempo com escolhas mal feitas, com escolhas erradas, digamos assim, desesperadas, impulsivas, tudo isso. E sim, o planejamento familiar, com certeza, é importantíssimo. Até porque a gente não está aqui hoje vendendo esse serviço para ninguém, a gente está fazendo um trabalho de elucidar, primeiro de levantar a questão, que é muito pouco discutida, acho que é como o Rogério falou. E depois explicar as possibilidades. E cabe à atleta ou ao atleta, depois, procurar o profissional da confiança dele para fazer, mas ele precisa entender que isso existe. Como a gente estava falando, casamento. Você vai casar? Você vai casar com quem? Você vai se unir estavelmente, né? Porque hoje em dia tem contrato. E tem o contrato de namoro, que está super na moda. Inclusive, os influencers fazem muito agora, né? Contrato de namoro, né? Que poucas pessoas sabem que é uma possibilidade. Mas é exatamente para explicitar que você não tem ainda a pretensão de formar uma família, porque isso veio do rolo de antes de ter qualquer tipo de regulamentação da união estável, que não se tinha, né? O grande problema da união estável, não sei se o Igor quer comentar alguma coisa, mas era exatamente não saber qual era o momento que você saía de um namoro para uma união estável. Inclusive, principalmente no aspecto patrimonial, em momentos de separação ou sucessão, quando alguém viesse a falecer. Eu ia te falar isso, para você explicar, porque às vezes o pessoal da minha geração para cima não entende esse conceito de contrato de namoro. Exato. Não entende para que serve um contrato de namoro. Porque para a minha geração, vou falar, sou da década de 70, namoro é um namoro, você não precisa explicar. Ainda mais na década de 70. Então, e o conceito de ficante, para a minha geração, já é um conceito meio abstrato. Tem aqueles memes, ser fiel a ficante. Para você falar para a minha geração, não existe esse meme. Se você está com alguém, é porque você quer estar. Conselho sentimental do tio Igor, vai. Se você não está pronto para namorar, arruma outro hobby. Vai pescar, vai escalar montanha, vai jogar futebol, basquete, handball, biribinha, mas não saia com uma pessoa se você não quer ter um relacionamento com ela. Não perca o seu tempo e não perca o tempo dela. O contrato de namoro serve para até então, Luísa, para eu não ser pressionado a querer casar depois, para deixar claro que eu só estou conhecendo a pessoa. O contrato de namoro é típico de pessoas que estão publicamente, ainda que sejam influencers,
que estão o tempo inteiro em evidência, né, que mostram, não só, né, mas ele vale para pessoas que não são evidentes, que não são públicas, nem nada disso, mas basicamente ele é uma exceção, né? Porque qual deveria ser a regra? A regra é, se eu estou com uma pessoa, presume-se que eu quero ficar com ela. Exatamente isso que você estava falando. Mas nem sempre as coisas são como parecem. Então, muitos influencers acabam tendo relacionamentos rápidos, às vezes até casam, vão morar junto, não casam, mas vão morar junto. E aí tinha essa questão antigamente da escova de dente. Se você tivesse uma escova de dente, eu lembro dessa expressão. Não é? E até no meio jurídico é muito famosa essa brincadeira que a gente faz, que é, você tem um namorado, você vai dormir na casa do seu namorado 2 vezes por semana, toda semana, você tem uma escova de dente? Porque se você tiver uma escova de dente, pode ser configurado assim uma união estável, né? Uma vontade de permanecer juntos, de constituir uma família, assim por diante. Então, na verdade, dessa indefinição que a gente teve lá atrás, eu falo muito isso, sabe, Igor? Porque quando a gente estuda o direito, a gente normalmente vai aprendendo as coisas, vai vendo a evolução legislativa, doutrinária, mas muitas vezes a gente não se pergunta e não fala de onde veio isso? Por que num determinado momento essa coisa mudou? Então, a gente tem que entender todo esse percurso, né? Era uma indefinição absoluta para as pessoas que viviam em união estável, até que jurisprudencialmente, doutrinariamente, foi se aproximando de qual é o momento, qual é o limite, como é que você vai protegendo também a mulher que está lá, muitas vezes na vulnerabilidade do relacionamento, quando às vezes ela fica com um homem, que daí ele ganha dinheiro, ou ela fica mais velha, ele abandona, e não tinha casamento. Então, a gente vem nessa construção, né, vai fazendo esse percurso, chega no momento que, coincidindo com a possibilidade do casamento homossexual, da união estável homossexual, a gente vem e muda o ordenamento, dizendo que a união estável é um contrato também, que pode ser feito no cartório, tem as formalidades do casamento, ou não. E aí, no pânico, as pessoas que começaram a ficar preocupadas com o seu patrimônio, falam assim, bom, eu estou com essa pessoa, mas eu não sei se essa pessoa está comigo por interesse, eu não sei se essa pessoa vai ficar comigo daqui a um tempo. Então, assim, para evitar que essa pessoa venha atrás do meu dinheiro, do meu patrimônio, e eu tenha o risco de perder, que eu tenho que contratar um advogado, eu faço o quê? Eu tenho a prevenção, eu faço um contrato de namoro e falo, olha, por enquanto, eu não tenho pretensão de formar uma família, eu estou conhecendo essa pessoa, não sei se vai dar certo, não decidi regime de bens, e aí depois você revoga esse contrato, ou você converte, depois faz a união estável, faz o casamento, e aí sim você formaliza o regime de bens. Então, isso já é um instrumento para a proteção do patrimônio, das pessoas que já estavam vendo risco com a questão da união estável. E vamos trazer isso para o nosso tema, que é das jogadoras. Por quê? O que acontece? Né? Aquilo que eu já tinha te comentado, vamos contar para os nossos telespectadores. Falando nisso, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ajudem o canal a crescer, porque é importante. No mundo do futebol feminino, é muito comum a vida em alojamento. As jogadoras residem na mesma casa ou no mesmo apartamento, às vezes o time inteiro, às vezes 3, 4, 5, 6 por apartamento, por casa. Vai depender da realidade de cada time. E é normal que haja um relacionamento entre as jogadoras nesse período. Só que é um período de namoro que dura o período do contrato de trabalho. Então, talvez, nesse caso, seja interessante para as nossas telespectadoras trazer esse contrato de namoro, porque, como elas estão vivendo sobre o mesmo teto, as escovas de dente já estão juntas, pegando o gancho da história, que não tem, porque elas já moram no mesmo teto. Vão dividir o mesmo quarto. Aí se esquece que existe um beliche, porque acaba virando uma cama só. Tá bom que é uma cama de solteiro, mas é uma cama só. A parte de cima não existe. Todos os elementos, né, da união estável já estão presentes. Né? É pública, porque o time inteiro sabe que aquelas duas são um casal. E também pode ser aqueles dois, tá, gente? Aqui não tem uma discriminação. É que a nossa ideia era tratar de jogadoras.
Por isso que os exemplos são de mulheres. E o time inteiro sabe que ele é um casal. Às vezes, quando vai jogar fora, acontece daquelas duas, nem a comissão técnica separar, mantém como um casal fora. E aí, o que acontece, né, Luiz? Uma compra um carro. Estou pensando que haja uma diferença salarial, tá, pessoal? Vamos colocar que uma ganha um salário mínimo e a outra ganha 10 salários mínimos. Comprou carro nesse período que estão juntos? Se eu for pegar os olhos frios da lei, eu vou deixar a Luísa comentar, o carro tem que ser dividido. Porque é na constância da união. Ah, mas eu nunca quis casar com ela. Mas, querida, você não conviveu com ela um ano, o período do contrato inteiro? Vocês não eram um casal para todo o negócio? Como você vai falar que você não queria? Declaração, né? Muitas vezes posta em rede social, tudo isso. Fotos com mozão, Coraçõezinhos. Tudo Mas... isso. E aí, eventualmente, se a pessoa que fica... É porque no relacionamento, normalmente, os relacionamentos não acabam muito bem. Alguns acabam bem, mas a maioria evidencia que não muito bem. Sempre tem uma parte que quer mais, que a outra que quer menos, que sofre mais, que sofre menos. E, normalmente, a pessoa que fica mais sofrida, né, que às vezes não está querendo romper, pode ir para um lado mais materialista, buscando alguma coisa realmente que... Porque aí a gente tem que fazer um parênteses, né, Igor? Porque se presume a união estável, o regime de bem da união estável é exatamente comunhão parcial, que é a partir do momento de união, ou seja, da data do namoro, que daí o juiz provavelmente vai mensurar pelas fotos, a primeira foto publicada junto, o que você adquire nesse período, metade, é dividido por 2, porque presume-se que as partes colaboram para esse enriquecimento do casal. Então, para evitar esse tipo de situação, você precisa ter uma formalidade. Assim, óbvio, né? Cada caso é um caso, pode ser que a pessoa nem entre com processo, nem corra atrás disso, mas, na dúvida, é melhor se prevenir. E aí entra uma parte do planejamento que, se a atleta recebe direito de imagem numa PJ, talvez seja um bom planejamento comprar o carro na PJ se for constituída antes. E aí você vai ter que entrar numa discussão se é salário ou se não é. Porque se for a PJ como contrato de licenciamento de imagem, fica mais difícil para a outra parte ter acesso a esse carro e dividir. Porque, em teoria, não. De direito, ele não é da atleta, ele é da pessoa jurídica da qual ela é dona. Sim. E a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Mas você estava falando da Lei Maria da Penha, sem citar dados de local, de nada de nada. Eu tenho um casal, eu não tenho casal nenhum. Do jeito que eu falei, parece que eu tenho um casal meu. Não tenho casal de ninguém. Né? Ficou estranho. Eu ia perguntar se você era adepto do poliamor. Nada contra. Quem está no poliamor vai embora. Trisal, quadrisal, vai que vai. O que importa é ser feliz no final. Na verdade, eu ia parafrasear a Marina, mas depois o YouTube me corta aqui por direitos autorais dela. Eu gosto mais da música dela. Mas são duas mulheres e tem Lei Maria da Penha. Uma não pode chegar perto da outra. É o que você falou. O final do relacionamento foi conturbado. Tem uma medida protetiva. Meninas, lembrem disso, tá? A Lei Maria da Penha não é só em relação ao homem, pode ser em relação a uma mulher também. Eu não sou o maior especialista em direito penal, então eu não vou comentar. Não sei se a Luísa conhece um pouco mais. Eu sei desse caso que caiu aqui. É uma mulher pedindo medida protetiva contra outra mulher. Na verdade, foi uma evolução, né? Porque no começo da aprovação da Lei Maria da Penha, tinha toda essa discussão, né? Tinha que morar na mesma casa, ter um relacionamento afetivo, e isso foi evoluindo, e hoje em dia não precisa nem ser um relacionamento amoroso. Se for o agressor ou a agressora estiver na mesma casa, se for um irmão, aplica-se também a Lei Maria da Penha. Essa evolução é uma das coisas que veio mudando, né? Não é assim desde o começo, mas está evoluindo, e hoje ela é muito mais abrangente para a vítima do que antigamente. Isso, de fato.
Então, eu acho que isso é importante a gente tocar. Eu sei que a gente divagou um pouquinho da nossa ideia principal da live, mas uma coisa vem puxando a outra, e o nosso papel também é de informar, né? Como operadores de direito, como professores. Na verdade, professor, aqui é você. Como eu falei lá atrás, eu gosto só de ficar contando história. Posso ficar aqui até amanhã contando história. Imagina. Mas eu acho que a gente tem que passar mesmo, assim, né? Eu acho que as pessoas precisam começar a se informar de coisas que afetam sua vida, né? E o direito afeta a vida de todo mundo, é que as pessoas têm essa imagem de como se o direito fosse uma coisa muito... Mas o direito está no dia a dia das pessoas, né? Em tudo Eu que acho elas que fazem. o planejamento patrimonial é isso também. Já é, enquanto solteiro, já pensar em ter uma pessoa jurídica, para quê? Para começar a administrar os bens. Não que você não possa administrar como uma pessoa física, porque às vezes a carga tributária é melhor como pessoa jurídica. Às vezes, se a pessoa jurídica, como eu te falei do carro, já existe antes, você não comunica o carro, você não comunica a casa, porque isso é uma peculiaridade do futebol. Via de regra, eu tenho dois contatos. O CLT aqui, eu tenho a Pravotiputec, imagem aqui, só que esses dois, pera, como é fácil? Eles andam juntos, são irmãozinhos, ó, eles estão juntos. Só que patrimonialmente eu consigo o pai amado, eu consigo dividir. Eu divido o quê? O que está no salário, beleza, está junto, constitui junto, vamos dividir. O que vem do direito de imagem, como a via de regra já tem uma pessoa jurídica constituída, eu posso usar essa imposição dos clubes, que é uma forma de fraudar a legislação trabalhista, a benefício da jogadora e do jogador para fazer o planejamento de carreira, um planejamento sucessório, de uma forma onde, caso venha acontecer uma separação, bom, eu ainda acredito no amor para sempre, né? Bom, para sempre enquanto estamos encarnados. Depois que desencarnar, aí cada um segue seu rumo, a não ser que você seja uma alma gêmea pré-constituída com alguém aí, mas ainda vamos entrar numa discussão filosófica, religiosa, que não é o nosso tempo. Mas, enquanto for casado, é o que eu acredito. Não custa ter. Ah, Igor, mas você não ama ela? Amo. Você não acredita que é para sempre? Acredito. Mas e se não for? Exato. Na verdade, assim, advogado traz notícia ruim, né? E normalmente a gente toca em assuntos que são tabus, né? Que é a morte, que é divórcio. A gente não traz notícia boa. Aliás, assim, o bom advogado, ele tem que estar lá antes para te dizer, olha, não faça isso ou faça tal coisa, porque se não der certo, você vai sofrer menos. Porque imagine vocês terminar um relacionamento tumultuado, que tenha muito drama, que tenha muito sofrimento, e além disso, ter que procurar um advogado para resolver um problema que pode durar mais tantos anos na justiça e que possa te gerar um custo inesperado também, um resultado inesperado. Então, vocês estão vendo, né, pessoal? Eu volto a falar, não esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, compartilhar a nossa live, se inscrever no canal. O planejamento é tudo isso e mais um pouco. Se vocês chegaram aqui na nossa live pelo título do canal, pelo título da live, vocês estão vendo que é muito maior. Por isso até eu acho que Luiz e eu temos que voltar aqui algumas vezes para falar do planejamento e fatiar esse negócio. Planejamento para quem está na Europa, planejamento para quem quer se preparar para namorar, planejamento de quem quer se aposentar, porque isso acho que é legal a gente falar. Com 35 anos você está novo, tá nova, a pessoa está nova. Só que o mercado aposentou. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou investir em ações? Eu vou fazer o quê? Fundo imobiliário? Vou E até comprar na própria formação, né, Igor? Estudar alguma coisa, algum curso que a pessoa goste, pensar na carreira depois, o que vai fazer depois, né? Acho que tem esse... Eu ia te levantar a bola para tu falar exatamente isso. Porque no feminino é até mais fácil as meninas continuarem estudando. A grande maioria das jogadoras que quiseram, fizeram cursos universitários. Algumas estão fazendo a CBF Academy,
A Tamires, que está no Corinthians, se eu não me engano, é embaixadora da CBF Academy. E a CBF Academy, que é um braço da CBF, salvo engano, posso estar falando uma grande besteira, dá descontos especiais para as mulheres que fazem os cursos. Porque isso é uma outra coisa, Luísa, eu vou falar e deixo você terminar o raciocínio, que eu te cortei mal educadamente, que é uma grande vantagem das mulheres. O mundo do futebol feminino ele é carente de mulheres nas esferas administrativas hoje. Então, aquela jogadora que fez o curso, que faz o curso, consegue dar um pós-carreira extra-campo. Mas, deixa eu te devolver a palavra, porque eu fui mal educado e não deixei você completar o raciocínio. Não, mas é exatamente isso, né? Enquanto tá lá, enquanto tá entrando, porque às vezes você pode falar, eu vou pagar uma universidade, mas isso vai ser um investimento para você no futuro, né? Quando a gente fala de custo, de gasto, de planejamento financeiro, a gente tem que saber o que é um gasto e o que é um investimento. As duas coisas vão te diminuir o dinheiro momentaneamente, mas elas vão ter resultados diferentes no futuro. Um gasto, você vai tirar o dinheiro do seu patrimônio e vai perder aquilo. Aquilo não vai te agregar nada. Né? Então, quando você compra um carro, por exemplo, ou um carro que está na moda, você, na verdade, está tendo só um gasto. Aquilo não vai te agregar, aquilo vai aumentar suas despesas e tal. Agora, não, eu preciso de um carro. Uma coisa é você comprar um carro compatível que ele vai fazer parte do seu funcionamento, que vai melhorar a sua qualidade de vida para ir para o trabalho, isso é uma coisa. Outra coisa é comprar um carro porque quer aparecer com um carro X. E não precisa gastar aquilo. Né? Então, isso vira um gasto. Agora, o investimento. Fazer uma universidade paga, você vai ter um gasto alto, não é barato. Mas isso vai se tornar um investimento. Né? Por quê? Porque eu vou diminuir meu patrimônio naquele momento, fazendo uma aposta futura, de que eu vou ter outras oportunidades e aquilo vai retornar de alguma forma para o meu patrimônio. E as meninas... Peraí, deixa eu arrumar aqui, porque tá chegando, já chegaram 65 mensagens desde que começou a nossa live. Até meu pai me mandou mensagem. Caramba! E as meninas têm essa vantagem de poder continuar estudando, e a maioria com bolsa. A Monique, sócia lá no escritório, ela se formou na Drummond com bolsa de estudo. Ela jogava futebol de campo e fez direito. Hoje ela tem um pós-carreira conosco no escritório. Mo, beijo para você. Beijo para a Dani. Ó, eu vou aumentar aqui, mas eu não consigo ler. Mesmo de óculos, eu sou cego, ainda mais na tela do celular. José, boa noite. José Ferraz, boa noite. Parabéns pela live. Boa noite, José. Obrigado por estar aqui. Boa noite, José. Obrigado. E, pessoal, vocês podem deixar recados, perguntas, dúvidas, sugestões, receita de bolo aqui embaixo também. Receita de bolo, de drink, do que quiserem. Sim. Eu estava mandando beijo para a Monique. Mo, beijão. Dani, não fica com ciúmes. Beijo para você também. Eu não posso dar um beijo para uma parte do casal e deixar o outro de fora, né? Não vai dar certo. Então, a Monique é um exemplo disso. Uma outra jogadora que tem bolsa, mas ela não usa para ela, é a Érica do Corinthians. Ela usa para os sobrinhos dela. Então, é muito comum jogadora ter bolsa. A Érica fez algum outro curso, ela até escreveu um artigo, que agora eu não lembro qual é o curso, no livro Direito e Futebol que eu organizei ano passado, escrevi em parceria com a Monique. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Eu tenho uma jogadora de seleção brasileira que é autora de livro jurídico. Sim. Não é advogada, mas se inscreveu. Isso também é uma parte de planejamento. Começar a fazer o pós-carreira. Aqui eu vou... Começar, né, Igor? Desculpa te cortar, mas tem que começar o pós muito antes do último, do penúltimo, porque uma faculdade, 4, 5 anos, que você vai precisar fazer, depois talvez até estagiar, até você conseguir ganhar dinheiro com isso, demora. Então, quanto antes começar e pensar sobre isso, melhor. E eu sou suspeito para falar da Érica, porque minha mãe gosta tanto da Érica. Érica, beijo. Beijo pro seu pai. Para sua avó, que é uma fofa. Adoro a Valéria. Para sua mãe. A minha mãe chama a Érica de Eriquinha. Mas eu falo para ela, Érica, aqui é o seu futuro. É que é muito tímida. Pode não parecer, mas ela é tímida. Eu falo assim, você pode ser uma baita de uma... Não é coaching, fugiu a palavra. Uma baita de uma palestrante.
muitas pessoas deveriam pagar para ouvir o que eu ouço da Érica quando eu estou tomando café com ela. Sim. Falando nisso, Érica, te espero no escritório. Mas eu já falei demais. Pode falar, vai. Não, imagina. É exatamente isso, né? É olhar para a perspectiva da vida profissional, pessoal, financeira, o que a pessoa pensa, como ela se vê, o que ela quer para a vida dela, o que ela acha que faz sentido, o que ela vai fazer quando parar. São coisas que as pessoas têm que se perguntar o tempo inteiro. E óbvio, é uma coisa que pode ser mutável. As pessoas não são obrigadas eu fiz um planejamento e agora, como é que vai ser? Não, você pode mudar, mas assim, é melhor ter mudado do que não ter. E na hora que tiver com complicações financeiras, não ter para onde correr. Acho que é esse. Eu ia falar isso. O Igor, de 20 anos atrás, quando eu comecei a advogar, é completamente diferente do Igor hoje. Aquilo que eu tinha de perspectiva pessoal e profissional mudou. E o meu planejamento mudou junto. Eu entendi, né, a mudança, entendi a necessidade da mudança, como as meninas também vão entender as necessidades das mudanças. Gente, eu não vou lembrar qual foi o presidente da Câmara dos Deputados que se envolveu numa confusão uns 20 anos atrás, que falava que só um tolo não muda de ideia. Gente, só um tolo não muda de ideia. Você pode mudar o seu planejamento. Pode querer continuar no esporte, pode querer sair. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que fez curso na CBF, o Wilson Goiano. Ele tem o Centro Esportivo Wilson Goiano lá em Goiás. Hoje ele continua ligado ao esporte, mas de uma outra forma. Goiano, se você estiver ouvindo, abraço para ti, irmão. Preciso ir para Goiás te visitar aí. Ou você indo em São Paulo tem que me visitar. Isso é planejamento. Eu não conversei com ele, agora eu pensei, podia ter conversado. Quando foi que deu estalo nele de começar a se preparar? Eu acho que planejamento também, aí eu vou dar uma dica para quem quiser trabalhar nessa área, é montar uma empresa para tomar conta da imagem do atleta. Os atletas de destaque, as atletas de destaque, tem alguém que toma conta. Uma das maiores ações que a gente tem no escritório hoje é de direito de imagem, de atleta de imagem que está sendo usada desde 2011, 2015, por uma empresa. A gente entra com ação para elas. Eu acho que o maior planejamento hoje é saber que estou divagando demais, mas é saber que a atleta é um produto em si mesmo. Elas Sim. têm que entender que elas criam uma persona. Olha só, eu falei bonita agora. Dificilmente eu falo bonita. Elas criam um personagem e que, sendo um personagem bacana, elas vão viver a vida inteira disso. É uma comparação que eu faço, e depois eu te passo a palavra. Um jogador masculino. Quando o cara é ídolo da torcida, ele não paga cafezinho o resto da vida. E planejamento financeiro, planejamento sucessório, planejamento de carreira, demanda saber até que time não ir. Você não pode sair de um rival A para um rival B. Hoje o futebol feminino está ganhando uma proporção que não tinha 4 anos atrás, onde isso era possível. Hoje, se a menina sai do Corinthians para o Palmeiras, ela pode ter problema. Não estou falando que não é para acontecer, mas tem que ser uma coisa planejada. Hoje eu sou ídolo no Corinthians, eu vou ganhar o que no Palmeiras? Ou o que no São Paulo? Eu vou ganhar muito dinheiro para compensar uma perda de popularidade? Porque quem é popular, como eu falei, não paga cafezinho. Eu duvido que o Pelé pague café. Duvido. Edson Arantes do Nascimento pode até pagar, porque a pessoa não sabe quem é, mas o Pelé, ele não deve pagar café no mundo inteiro. Olha o que é um planejamento, olha o que é uma imagem. Como o Maradona não deve ter pago até o final da vida dele. E as pessoas não fazem conta, né? Porque se você colocar um preço médio de um café de 3, 4 reais e multiplicar quantos cafés você pode tomar por dia e pelo mês, pela vida, você vai ver quanto você está ganhando. Exatamente. Ou tanque de combustível. Ainda não acontece no feminino, mas acontece no masculino, como a nossa live está ouvida por todo mundo. Pensa no que você vai fazer, meu jovem. O agente do jovem e da jovem. O cara que meteu o gol do título no rival, no dia seguinte,
ele vai abastecer o carro, não vão cobrar dele. E aqui, no Rio, não, isso é verdade. O cara fica tão contente Depende que do não time cobra. Depende do time do frentista, né? Do dono do posto. Mas, geralmente, eles levam no mesmo lugar, porque eles sabem que aquele lugar é da pessoa que torce pro time dele. Ó, aqui, Bem pensado. E hoje em dia, com a gasolina no preço que está, inclusive o meu vídeo de hoje é sobre o preço da gasolina, sobre a questão tributária. Então, eu acho até que o planejamento vamos pegar o último ano de carreira, vamos imaginar que ano que vem vou te promover a jogadora de futebol, tá? Ano que vem é o seu último ano. Luísa, não mande o seu agente comprar pão para sua família, vá você. Não mande o seu agente fazer a revisão do carro, vá você. Não mande o seu agente escolher uma escola para os seus filhos, vá você. Saiba quanto custa a escola. Saiba quanto custa encher um tanque de combustível, porque tem muito atleta do masculino, como a gente falou, do cara que ganha milhões, e aquele que ganha 500 mil, 600 mil, e tem vários na Série A, na Série B, e não sabe quanto custa um pãozinho. Então, o último ano, meus jovens, comecem a vocês pagarem as contas. E o mais importante, aí eu vou ser acusado de ser machista aqui, mas isso vale tanto para homem como para mulher. Comecem a trazer o padrão de vida da sua família para a próxima realidade. Porque senão a pessoa se separa de você e vai pedir a pensão alimentícia com base no 1 milhão que você ganhava. Porque é o seguinte, o cara em dezembro ganhou 1 milhão, caiu na conta em janeiro 1 milhão, que é referente a dezembro. E fevereiro, que não tem entrada nenhuma, como faz? Só que se a pessoa, eu vou colocar que seja uma mulher, porque via de regra os filhos ficam com a mulher, porque a gente ainda vive numa sociedade machista. Por isso que eu falei que você está taxado de machista. Eu sei que o homem pode ficar com os filhos também. Ah, Igor, mas pode ser um casal de mulher? Pode. Pode ser um casal de homens? Pode também. Pode ser 2 pokémons? Pode também. Eu estou fazendo a conta que o filho vai ficar com a outra parte, não com a que jogava bola. Tá? Vai pedir pensão sobre 1 milhão, meu querido. Então, traga a realidade da sua família mais próxima possível, que é o que a própria Luísa falou, da sua realidade sem o seu salário milionário. Planeje a sua vida. Estou muito errado, Luizão? Não era mais ou menos isso? Imagina, está completamente certo. Completamente certo. E eu digo mais, né? Quando você toma conta da sua... Você falou dessa coisa de comprar o pão, de saber quanto custam as coisas, é importante. Porque quanto mais você se afasta, mais difícil é você saber quanto você tem, quanto você gasta, ver quais são os gastos que são inúteis, que podem ser cortados, que podem ser revistos. Né? Quantas vezes a gente, às vezes, tem em casa 1, 2 pontos de televisão e fala, para que eu tô pagando 2 se eu estou assistindo um só? Então a gente vai lá e cancela. Ah, R$30 daqui, R$50 dali. Quando a gente faz isso de uma maneira sistemática, consistente, persistente ao longo do tempo, a gente vai economizando muita coisa, porque é isso, né? O valor de um cafezinho hoje pode falar, vou tomar um café aqui na rua, R$4. Faz a conta de quanto você tomou de café na rua no mês, faz a conta de todas as vezes que você gastou coisas que poderiam ter sido evitadas ou poderiam ter sido melhor planejadas, né? Acho que isso é uma parte de planejamento que é o nosso tema, que pouquíssimas pessoas lembram de falar. Sim. Falando em falar, rapaziada, escreve aqui embaixo. Se vocês tiver dúvida, curiosidade, ajude a gente a montar a live. A gente está em mais uns 10, 15 minutos para falar com vocês. Vamos abrir aí para as perguntas. Eu, quando estou dando palestra, eu não deixo pergunta para o final, eu faço no meio. Mas já que vocês estão tímidos aí, manda boa aí, manda pergunta. Perguntas, elogios, receitas de patê, receitas de drinks. Se tiver receita com Jack Daniels, pode mandar também, que eu prefiro. Estejam à vontade, interajam conosco. Jack Daniels patrocina nós. Não pode. Menores de 18 anos, não consumem bebidas alcoólicas. Isso pode prejudicar a sua saúde.
A autorregulamentação da publicidade é isso também. Isso é uma outra coisa, ó, fiz a brincadeira e veio o gancho. Que o atleta ou o gestor da imagem tem que saber. Eu quero ligar a minha imagem de atleta a uma bebida alcoólica? Eu, atleta, quero ligar a minha imagem, estou enrolando toda a língua aqui, a cigarro? O que eu quero ligar? Como é que eu quero entrar para o futuro, para a posteridade? Também é um tipo de planejamento. Sim. É como a gente falou, né, Luiz? Às vezes o planejamento de hoje me rende frutos o resto da minha vida. E tem uma coisa, Igor, que essa coisa do compliance que a gente vê muito nas empresas, que vai ficar muito incompatível, né? Porque, de novo, o direito entrando aqui, a coisa acontece no mundo, e depois o direito entende essa coisa, regulamenta isso de uma forma, seja por lei, seja por jurisprudência, e depois essa coisa vai se modificando, reinterpretando, mudando o significado. O que eu estou querendo dizer? Quando começou a rede social, as pessoas começaram a se promover, a virar influencers e ter vários seguidores. Influencer com 2.000 pessoas seguindo. Eu quero saber qual é o conceito de influência. Isso é uma coisa que eu queria saber. Qual é o bendito do conceito? Tudo bem. Depende. Quantas pessoas você atinge de fato, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que eu posso contar com algumas pessoas. Eu não tenho muitos seguidores, mas eu tenho seguidores fiéis, digamos assim, que realmente interagem. Fiel é no outro time, no nosso caso são leais. Exato. Mas a questão toda é a seguinte: veio a rede social, essas pessoas começaram a fazer um trabalho, né, começaram a aparecer, a ter gente que segue, a ter gente que consome, que elas viraram realmente influencers de consumo. Né? Então, o fulano de tal usa tal marca, eu também vou usar. E, num primeiro momento, a gente não tem nada regulamentando isso. Né? Isso vai ser o futuro, talvez, de uma publicidade mais direcionada. Já é, né? E o direito vem agora tentando regulamentar isso. Só que o que as marcas vão começar a fazer? Se eu tenho uma marca que está me patrocinando, está pedindo para eu mostrar aqui minha marca, não sei o quê, e eu, de repente, faço para uma outra também, que é concorrente, a primeira não vai gostar muito disso. Mas, no primeiro momento, isso não tinha formalização jurídica, isso não tinha contrato, isso não tinha essa questão da concorrência desleal. Então, deixa eu te contar uma história rápida de jogadora de futebol. Tem um time A, de uma cidade A, que é patrocinado por uma marca A de bebida. E, se você pegar o post de uma das jogadoras, aparece a concorrente na mesa. Não é consciente. Só que e aqui não é machismo, pessoal, se fosse um homem que aparece uma marca, o mundo tinha caído. É que, infelizmente, as meninas ainda têm poucos seguidores que fazem essa observação. Porque o que ela fez, o que a Luísa está falando, ela fez um marketing direto para o outro. E essa menina não percebeu isso. Não teve maldade. Mas aí a marca pode querer tirar satisfação, o clube pode ter prejuízo, pode querer repassar isso para ela, e isso é contra também o planejamento financeiro, porque isso vai gerar custo, desgaste de imagem, risco de perda de contrato. Então, tem também relação direta, né? Tudo que você precisa saber e como você pode usar a seu favor, né? Porque se você é uma jogadora que está em evidência, que aparece, faça a rede social e use a seu favor, mas não poste qualquer coisa sem assessoria também, porque isso pode gerar problema. No feminino não tem, via de regra, são as próprias jogadoras os seus próprios assessores. Existem 2 no Brasil que eu conheço que tem assessor de imprensa que trabalha efetivamente. Sim. Mas é importante também, né, Igor? É importante. De repente, né? Enfim. Eu vou contar um caso que eu acho muito emblemático, sem citar os nomes. Eu falei para uma jogadora, falei assim, você está perdendo dinheiro, menino. Ó, planejamento de carreira. Depois vocês ficam falando que a gente não fala do tema. Tá aí, ó, planejamento de carreira. Planejamento financeiro de jogador. Falei para ela, para de ser blogueirinha. Se você soubesse o quanto vale a sua imagem, você não ficava fazendo permuta para apresentar roupa. Ah, mas é da minha amiga. Não interessa se é da sua amiga, do tio, do papagaio. A sua imagem vale dinheiro.
Se o mercado não reconhecer que aquela atleta vale dinheiro, ninguém vai pagar. Isso é planejamento financeiro. Saber da sua imagem, o quanto vale, saber vender. E saber dizer não. Porque, como disse Jesus amado, eu não lembro o nome do caboclo que disse isso. O não educa. Dizer não educa. Se, exemplo, aqui uma marca XYZ de roupa quisesse fazer um patrocínio meu, ela teria que pagar. Não adianta me dar uma camisa. Gente, camisa eu posso comprar. Uma jogadora pode comprar camisa, pode comprar um óculos, pode comprar uma bermuda, pode comprar um tênis. A jogadora tem que entender que ela vale. Enquanto ela não entender que ela vale, fazer o planejamento de carreira e financeiro, não vai. E para variar, eu me estendi demais. Luísa, fale alguma coisa. Imagina, mas é isso, né? Então, é entender também qual é a imagem que eu quero, o que, que pode me trazer ou não benefício, o que, que pode me complicar, de repente, né? Essa coisa de atleta com coisas que são nocivas à saúde é complicado mesmo. É uma coisa que não é bem vista, né? E saber que a pessoa tem fãs, provavelmente tem pessoas que acompanham, que querem saber da vida dela, né? Que querem saber quando ela nasceu, qual é o signo, quantos anos, qual é o hobby, o que, que gosta, o que, que não gosta. E isso também é um ativo, de certa forma, porque a pessoa está em evidência, e ela tem que, de certa forma, estimular isso de uma maneira inteligente para ela fazer negócio, para ela ter isso voltado para ela de alguma forma positiva, financeiramente falando. E tem que saber utilizar hoje as mídias digitais para, no futuro, poder ser comentarista, para poder fazer outras coisas. E também uma coisa que eu esqueci de falar, mas que me ocorreu, é que, nossa, esqueci de não ter um branco de novo. Hoje a gente está bem, viu, Igor? Estamos bem, podemos dar a mãozinha pelo mundo. É que eu estou no Rio, você está em São Paulo, senão a gente podia ser de mão dada pela chuva. Não, essa semana está realmente cansativa. Mas assim que eu lembrar, se eu lembrar a tempo, eu falo. Mas agora me bateu um branco. Eu também falo demais, né? Mas então, pessoal, enquanto a Luísa pensa lá, eu vou falar. Deixem o seu like, isso ajuda a incentivar o canal. Se inscrevam no canal, compartilhem essa nossa live. Vocês viram que a gente falou sobre bastante coisa. E eu acho que a gente falou de uma forma não didática no sentido de chata. Acadêmica, vou botar assim. Não daquela forma chata, aquela coisa engessada de sala de aula. A gente, quem viu a live inteira, eu sei que é uma live de 1 hora cansativa, viu que a gente entregou o tema e falamos sobre várias outras coisas. Vou até pedir para vocês, escrevam aqui embaixo algumas perguntas, curiosidades, porque eu acredito que a gente vai voltar mês de novembro, antes do final, para falar sobre um desses temas específicos de planejamento. Eu acho que ficou bacana, eu acho que a gente falou demais, e como a ideia era fazer uma apresentação geral, eu acho que a gente fez, e depois a gente volta para tratar de temas específicos, de imagem, de gestão de carreira, de planejamento naquele sentido mais pragmático. Ah, eu vou deixar o meu dinheiro aplicado lá na Suíça, eu devo declarar imposto de renda no Brasil? Deve. Eu devo trazer meu dinheiro para o Brasil? Não. Não é isso? Mas é a pessoa. Exato. Pessoal, vamos esclarecer aqui sem demagogia política. Ter dinheiro fora do Brasil não é problema para ninguém. O problema é você não declarar que tem o bendito ou ter uma posição que isso seja incompatível com o seu cargo. Pronto, vai ter um monte de dislike. Origem ilícita, né, Igor? A gente precisa provar de onde ele veio. É que eu estou presumindo que quem vai deixar o dinheiro lá fora, os nossos jogadores ou jogadoras, é de dinheiro que recebeu de salário, recebeu de propaganda. Exato. Recebeu porque comprou uma casa e vendeu. Então, deixar o dinheiro lá fora não é. Eu acho que essa parte até depois a gente pode falar, Luiz, eu acho que a gente tem vários temas, até para o ano que vem já tem uma agenda, vai depender da sua, que é para falar de acordo de bitributação. Sim. Porque as meninas, vou falar das meninas, mas também acho que vale para os meninos,
não sabem que se recolherem imposto em outro país, dependendo do acordo, não precisa pagar de novo no Brasil. Contanto que tenham lembrado de fazer a saída no Brasil direito, porque se você soubesse que tem jogadora que sai do Brasil e esquece de fazer a saída definitiva, fica como se estivesse fazendo turismo, você não tem ideia de quanto isso acontece. Tem que falar, exatamente. Tem que fazer a saída temporária, né? Ou definitiva, dependendo do caso. Eu, das clientes do escritório, eu conheço uma que fez a saída definitiva. Caramba, pouca gente sabe, né, desse recurso. É uma coisa que não só eu vejo outros profissionais que não sabem muitas vezes, não acabam saindo e tendo problema depois. Isso me deu um problema no processo dela, porque para todos os efeitos jurídicos, como ela não mora aqui, eu precisei caucionar o processo dela com 20% do valor da causa, que é o máximo que poderia ter de honorário, para poder ter o processo aqui no Brasil. É complicado. Aquela regrinha de CPC que ninguém lembra. Exatamente. Mas está lá, gente. Procurem aí no CPC, não tem como ver agora. Até as minhas patinhas estão aqui. Eu estou no celular aqui no quarto de hotel. Se a pessoa não tem residência no Brasil, ela é obrigada a caucionar em juízo. É por isso, dica para quem é advogado, que eu tenho alguns processos de clientes do estrangeiro no juizado especial civil. Porque como não há risco de condenação de custa, eu vou caucionar o quê? Porque essa caução serve para garantir o pagamento de verba de sucumbência e custas. Se não vai haver condenação. Aula avançada de advocacia. Isso aqui não é nem processo, isso aqui é advocacia avançada. Mundo real. Mundo real. Vai no do tio Igor que vocês vão se dar bem nessa. Aqui é aula de advocacia na prática. Mas, Luiz, estamos aqui com 1h05. Se você quiser fazer as suas considerações finais, já que o pessoal está tímido, ninguém quer falar nada, faça as suas, eu faço as minhas. E vamos convidar o pessoal para a próxima, que será em novembro, que a gente precisa depois sentar e definir um dia. Sim, vamos conversar. E o tema, né? Porque tem tantos temas para a gente tratar, precisa definir o tema. Mas. Tema livre. Minhas férias. Minhas férias. Redação de primário. Igor, mais uma vez eu queria agradecer a você especialmente por esse espaço no seu canal e a todos que assistiram, que acompanharam a live ou que estão assistindo a gravação no seu canal ou no meu, né? Porque depois, semana que vem, eu vou colocar também no meu canal. E dizer que é isso, eu acho que a gente precisa trazer algumas consciências e algumas informações que a gente, às vezes, parte de um patamar, achando que as pessoas já sabem o que é, e na verdade, a gente tem que dar 2, 3 passos para trás, 4, 5, porque a gente precisa entender conta de padaria, a gente precisa entender a coisa, como ela funciona no pequeno para entender no grande. Não adianta a gente querer ir para o grande, entender do grande, se a gente não sabe, assim, conta de padaria, planilha Excel, entrada e saída, controle, o que é essencial, o que não é essencial, o que eu posso esperar, como é que eu faço as contas, se eu pago as coisas à vista, se eu parcelo, por que eu parcelo, ou se eu posso parcelar tudo. Não posso parcelar tudo, né? Tem coisas que a gente tem que pagar à vista, tem coisas que a gente tem que parcelar porque a gente precisa comprar e não tem o dinheiro naquele momento, né? Uma coisa é ter que comprar uma geladeira e parcelar uma geladeira. Outra coisa é você não precisar comprar uma determinada roupa ou comer num determinado lugar e parcelar isso, né? Então, sempre fazer essa análise crítica do que vai trazer de benefício para a minha vida, o que vai me trazer de conforto, é isso mesmo que eu quero, eu estou agindo por impulso. Então, acho que foi bem interessante, porque eu me sinto satisfeita com o que a gente tratou aqui hoje, eu acho que foi interessante, espero que as pessoas tenham aproveitado tanto quanto eu gostei de estar aqui hoje. E te agradecer mesmo, esperar que isso possa, nossas lives possam virar uma tradição mensal, quem sabe quinzenal, e que a gente continue com esse projeto final desse ano que vem, por muito tempo. Eu que te agradeço estar aqui no canal, agradeço aos nossos telespectadores, agradeço sobretudo ao Pai Maior por me permitir estar aqui,
Quero sempre finalizar dizendo uma boa noite para aqueles que estão de boa noite, um bom dia para aqueles que estão de bom dia. Quem sabe, né, o motivo disso, ainda mais na data de hoje. Espero que quem nos assistiu tenha percebido isso. A gente fez um bate-papo hoje aqui, o básico do básico mesmo. Ó, tem mais uma mensagem aí. Rogério Groff, obrigada pela live. Obrigada, Rogério, por nos assistir aí até o final. Obrigado, Rogério. A gente procurou fazer isso mesmo, uma live bem básica, mas no sentido de levar a informação necessária, porque às vezes a conta da padaria a pessoa não entende. Não entende e quer fazer planejamentos sucessórios, planejamentos financeiros extremamente complexos, que é fora da realidade daquela pessoa, da necessidade da pessoa. E mesmo da vontade, né? Porque às vezes é isso, às vezes as pessoas são empurradas a serviços, são empurrados modos de vida, de enxergar as coisas, né? E nem se, as pessoas precisam... Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Então fala, aproveita. Ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe necessariamente onde investir, como investir. Isso demanda estudo, isso demanda conhecimento. E eu acho que o mais importante é a gente estar próximo e ter confiança de pessoas que possam nos auxiliar, que possam dar uma segunda visão sobre as coisas, que possam nos alertar de coisas que essa pessoa já passou, ou indicar um caminho, porque sempre que a gente escuta de outra pessoa, a segunda pessoa tende a ver coisas que a gente não está vendo. Quando a gente está muito envolvido numa situação, a gente normalmente deixa de ver os detalhes, deixa de ver os riscos, acha tudo perfeito, e às vezes não é assim, né? Então, acho que a função é sempre conversar com alguém, e não é obrigado a saber, então agora eu preciso saber de finanças. Não, não precisa. Mas é preciso saber conversar, observar o que acontece num mês, no outro, quais são os momentos, porque a gente percebe que tem fluxos, e muitas vezes, quando você vai acompanhando anualmente, você vai vendo que tem épocas do ano que você gasta mais. É normal isso acontecer, por vários fatores. Seja porque vence tributos, seja porque você fica mais vulnerável, é um momento de rompimento de contrato. Então, é importante começar a observar até para saber disso, até para estar preparado para isso, preparada para isso. Então, ninguém é obrigado a saber tudo, mas é importante que as pessoas comecem a tomar essa consciência. Exatamente. E saber aquela sopa de letrinhas, CDB, Selic, letra de câmbio. Gente, isso quem tem que saber é quem vai fazer a operação. O atleta tem que saber da conta de padaria, como a Luísa falou, do dia a dia. Mas, vamos aqui encerrar, agradecendo sempre ao Pai Maior, aquele que vocês chamam como bem quiserem, segundo a orientação religiosa de cada um. Fiquem com Deus. E cada um chama Deus como quiser. E semana que vem tem feriado. A minha outra live, aproveitar e fazer um momento aqui, a live Indomável não haverá, porque é um dos poucos dias que eu não trabalho, eu não faço nada. Meu avô paterno, que eu sempre via o meu avô jogando do truco, o cacheta, morreu jogando baralho numa melhor de 3 de ataque cardíaco fulminante, jogando truco, tá? Então, o Viagra que estava no bolso ajudou um pouquinho, mas a questão é que ele morreu jogando truco. O meu avô, pai do meu pai, não jogava baralho, não tomava álcool, em 2 datas, 25 de dezembro e 2 de fevereiro. E o Igor respeita isso. Fevereiro ou novembro? Novembro, que é o dia de finados. Ainda bem que você me ajudou. Dia de los Mortos, como dizem em espanhol. Respeitem os seus antepassados, não precisa ser religioso para isso. Fiquem na paz do Pai Maior. Muito obrigado. Até mais. Deixa eu encerrar.